Então vamos lá, pessoal. Bem-vindos de volta. Vamos continuar a nossa conversa. Então a gente está comentando sobre essas posturas que nós observamos, né, por conta do poder público, que resultam em algumas discussões sobre ser adequada ou não a medida tomada, né? Então a notícia que nós estávamos analisando é exatamente essa licitação que aconteceu, em que houve a compra de vinhos e lagostas no total de 1,137 milhões de reais, e por um tempo muito curto, né? Porque depois essa licitação deveria ser feita novamente. Bom, e a justificativa era que eu preciso de produtos de qualidade para atender as pessoas que eu recebo nos meus eventos, que são pessoas de um nível acima do padrão, né? O ponto que a gente observa, e que talvez seja um momento para refletirmos, né? E daqui a pouco eu vou querer que vocês deem a opinião de vocês, é, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar o meio termo para as coisas. Quando se critica a decisão do Supremo Tribunal de fazer uma licitação num valor tão alto, em um país em que pessoas não têm saneamento básico, em um país em que pessoas morrem de fome, não quer dizer que se quer que o Supremo Tribunal Federal se alimente com arroz, feijão e ovo. Mas será que tem necessidade de se gastar um valor desse, né, e comprar necessariamente esse tipo de produto? Será que não é possível ter alimentos muito bons, uma qualidade, né, e um certo nível adequado, porque eles acham que é adequado, sei lá, mas sem necessidade de gastar isso, né? É o problema do bom senso, que parece ser muito distante daquilo que nós observamos, né, quando a gente fala de setores públicos. Infelizmente. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês têm essa dimensão. É, houve uma pesquisa, e é uma pesquisa de há uns 4 anos atrás, e essa pesquisa apontou o seguinte: ela fez uma comparação entre a diferença salarial dos juízes brasileiros em relação aos trabalhadores comuns brasileiros e a diferença salarial média entre juízes europeus com os trabalhadores médios europeus. E o que se percebeu, e o que se descobriu, mesmo porque quando se fala ou se trabalha com essa ideia de poder judiciário brasileiro e se explica, se expõe a realidade do poder judiciário brasileiro para pessoas de outros países, normalmente o susto é muito grande, por vários motivos. Um ministro do Supremo Tribunal, no Brasil, ganha por volta de 41 salários mínimos. Ou seja, ele tem, em média, o salário dele é 41 vezes superior ao salário médio da população, porque, infelizmente, o grosso da população nacional ganha salário mínimo. Isso talvez não seja a realidade de norte do Paraná, mas se eu pego Brasil, o grosso da população nacional ganha salário mínimo. Então, o ministro do STF ganha, em média, 41 vezes mais do que um trabalhador comum. E ninguém está dizendo que ele não tem que ganhar mais, porque existe uma importância no cargo dele, mas 41 vezes? Um juiz de Suprema Corte europeu ganha, em média, 4,5 vezes mais do que o valor salarial de um trabalhador comum. Olha a diferença. Com outros detalhes. Em muitos países europeus, juízes não possuem nem metade dos benefícios que juízes brasileiros possuem. Auxílio moradia, no caso do STF, veículos. Não tem nada disso. Não existe nenhuma pompa em torno do cargo, mas é só a responsabilidade mesmo. E um valor mais alto, óbvio, porque tem uma importância em relação à sua função, mas um valor mais alto, que eu estou me referindo a 4,5 vezes mais, não 41 vezes mais. Então, nós temos um país em que esse distanciamento, né, esse abismo financeiro, ele é preservado, sabe? Então, e se gosta de preservar esse abismo financeiro? Se gosta, porque posso estar enganado, e como sempre eu comento com os meus alunos, vocês não precisam acreditar ou enxergar o mundo como eu enxergo. Cada um tem uma forma de agir e seja livre para isso. Mas me parece extremamente ofensivo no sentido de que quero realmente esfregar na cara de vocês de que eu posso gastar isso. Eu estou literalmente me lixando
para o que vocês têm enquanto realidade social. E muitas vezes a fala é assim: se você está querendo ter todos esses benefícios que eu tenho, venha, faça concurso, faça parte, como se fosse algo extremamente simples assim. Nós moramos em uma área de interior, né? Talvez os mais novos não tenham tido esse tipo de vivência. Gustavo, não fiz nenhuma alteração relacionado a som, tá? Verifica aí um ajuste seu, por favor. Estou trabalhando com exatamente a mesma configuração, beleza? Qualquer coisa me avisa de novo, que eu vejo aqui. Mas não fiz nenhuma alteração. Parece que tem esse gosto por esfregar. Lembra de uma propaganda, mais uma vez os mais velhos que vão lembrar, que era uma propaganda de sapatinho feminino de criança, em que a propaganda, a menininha cantava assim: eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, certo? Parece que a gente gosta disso. E a gente passa a mão na cabeça desse tipo de conduta. Nós, sendo do interior, né, estávamos falando sobre isso, talvez você teve contato com pessoas extremamente humildes, de área rural, e que não estudaram, não porque não quiseram estudar, porque não tiveram essa oportunidade, porque com 5, 6 anos estavam na roça. Aí eu olho para essas pessoas e falo: se vocês querem ser beneficiadas, façam concurso. As coisas não são simples assim. A gente tem que entender como as pessoas são, né? Qual é a realidade das pessoas. E às vezes me parece que esse tipo de postura, ela ignora qual é a realidade que nós temos, porque como nós somos um país que tem dinheiro, o país tem dinheiro. Só que o dinheiro ele escapa por torneiras abertas, e isso é uma forma de torneira aberta, porque pelo amor de Deus, né? E aí, comentando também essa situação, essa diferença salarial, uma outra circunstância que eu aproveito para comentar com vocês, tudo isso para a gente discutir que todos esses exemplos que eu estou lhes dando, eles são exemplos legais, no sentido de que a lei permite. Mas a pergunta que eu estou fazendo por detrás disso são adequados? São corretos? São moralmente aceitáveis? A Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, capital do Ceará, fez uma licitação para aquisição de veículos para a Guarda Municipal. Então, a ideia era que, você sabe que a Guarda Municipal, né, é uma força policial urbana, local, né, atrelada à cidade, e ela fez uma licitação, e na licitação era muito clara que ela estava fazendo a aquisição de veículos para uso exclusivamente urbano. Então, os veículos não iriam para a área rural. Era uso exclusivamente urbano e precisava adquirir alguns veículos para os guardas municipais utilizarem. Qual era o ponto? O edital de licitação, né, que abria essa possibilidade de compra, dizia o seguinte: exige-se que o veículo seja diesel e 4x4. E a pergunta que eu te faço: qual é a necessidade de um veículo a diesel e 4x4 na cidade? Percebe? Ninguém está falando que a Guarda Municipal tem que usar carro 1000, carro 1.0, mesmo porque pode ter uma perseguição, né, alguma coisa. Então, não estou falando isso, né? Mas precisa ser 4x4 e a diesel? Poxa, não pode ser um carro com motor legal, mas que seja flex? Tem que ser uma caminhoneta? Porque daí eu estou limitando a tanto que compraram L200. Percebe? Assim, tipo, pra quê? Tem dinheiro para gastar isso com o valor de uma L200, você comprava 2 carros legais, sabe? Dois sendo muito honesto, né? Enfim, e aí vai. Né? Daí se tem o trabalho, igual o Yuri colocou assim, diz, eu até entendo, talvez por conta da economia e tal, mas não sei quantos aí gostam dessa coisa do 4x4, né? De veículo de carro e tal, mas a L200 não é a caminhoneta mais econômica que tem, pensando em veículo diesel. Então não teve, tudo bem, quis a diesel, mas não teve um cuidado de pegar um veículo que fosse de fato econômico. Né? Então a L200 está entre as mais gastonas, se a gente for parar para analisar. Enfim, mas e outra, a prefeitura acaba pegando o diesel, combustível de maneira geral, por um valor muito inferior também. Então, não necessariamente o diesel estaria mais barato, sabe? São os problemas que nós temos. Coloco aqui para você uma outra notícia, não sei se você viu. Acho que já está aparecendo aqui para você. Luiz Fux é ministro do STF, né, atualmente ministro do STF.
E houve uma situação bastante curiosa e muito, muito, muito tensa. Aqui é a representação da filha dele. Fux tem uma filha que tinha o sonho, ela chama Mariana, e o sonho da vida dela era ser desembargadora. Olha que lindo. Acho que é o sonho de bastante gente. O sonho da vida dela era ser desembargadora. Fux se torna ministro do STF e ele começa uma verdadeira cruzada no Rio de Janeiro, de pressão junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, bem como junto à OAB, para que a filha dele fosse nomeada a desembargadora do Tribunal de Justiça. E isso foi objeto, inclusive, de muitas notícias e reportagens. Para você entender, quando a gente fala de composição do Tribunal de Justiça, ou até mesmo do STJ, uma parte das vagas ela é destinada a membros do Ministério Público e também a membros da advocacia. Então, um advogado pode se tornar desembargador. E aí funciona como? A OAB, sempre que abre a vaga, ela monta uma lista com 3 nomes. A OAB faz a indicação de 3 nomes. Esses nomes vão para o Tribunal de Justiça e os desembargadores do tribunal se juntam para uma sessão, né, para escolher esse novo desembargador. Eles vão fazer a sabatina, que são várias perguntas, e essa sabatina tem o objetivo de atestar o conhecimento jurídico do candidato. E aí, depois disso, eles vão escolher o novo desembargador entre esses membros da advocacia. Todo tribunal faz isso. A filha do Fux, na época em que o Fux começou essa palhaçada, tinha 32 anos. Nenhuma especialização relevante, nenhum histórico acadêmico, e muito menos comprovação de que advogava. Ela supostamente prestava serviços para um advogado muito famoso do Rio de Janeiro e que, curiosamente, foi ao casamento dela e toda aquela palhaçada toda. Mas nunca fez uma audiência na vida e, conforme esse advogado desse escritório muito famoso, ela prestava assessoria à distância, fazendo pesquisa. E a gente sabe que isso nunca aconteceu. Enfim. E o sonho da vida dessa criatura era se tornar desembargadora. O Fux começa a fazer um lobby gigantesco. No casamento da filha, ele chama e convida a maior parte dos desembargadores do Tribunal de Justiça, que sequer conheciam a filha dele, para fazer essa aproximação. E aí a OAB acaba colocando a criatura da Mariana na lista. Ela vai, então, ser sabatinada pelo Tribunal de Justiça do Rio, junto com os outros 2 candidatos. E, curiosamente, os desembargadores votam na escolha dela. E qual é o ponto, né? A sabatina da Mariana tem no YouTube, quem tiver curiosidade. Durou 1 minuto e meio. Fizeram uma pergunta para ela. E com essa única pergunta, eles consideraram que ela tinha profundo conhecimento jurídico. E a pergunta foi a seguinte: o que você acha sobre a manutenção de salas da Ordem dos Advogados do Brasil nos fóruns? E quem deve custear essas salas? Essa foi a pergunta. Aí eu pergunto para vocês, o que essa pergunta faz ou analisa conhecimento jurídico de alguém? A pergunta não foi técnica em momento algum. E essa pergunta foi a pergunta que ela respondeu em 1 minuto e meio, em uma resposta extremamente rasa e fraca, que eu sugiro que você ouça, talvez para se revoltar ainda mais. E assim ela é a nova desembargadora e se torna desembargadora com 34 anos. É a desembargadora mais nova a assumir o cargo no país. Olha que legal. É lindo, né? Como as coisas funcionam. Leonardo, professor, como a OAB escolhe essas pessoas? OAB, tá? Na verdade, aqui nós temos uma dificuldade muito grande, viu, Leonardo? Porque existe uma politicagem forte na OAB. Normalmente se fazem reuniões, a OAB é organizada e estruturada em grupos, né? Em grupos organizados. Então, nós temos, por exemplo, no Paraná, temos o presidente da Ordem dos Advogados do Paraná. Esse presidente tem um conselho, o conselho é composto por vários advogados que também faziam parte da chapa dele. Cada subseção, né, que são as regionais, Paranavaí, é sede de subseção. E aí essas subseções, né, tem também o seu presidente local, com o seu conselho, que são esses membros. Esses conselheiros, eles vão se reunindo de tempos em tempos. E aí eles vão chegar a nomes que serão votados dentro da própria OAB, de cada estado.
Mas essa votação ela não é aberta a todos os advogados, ela é exclusiva para os advogados que fazem parte desses cargos de controle, né, de gestão da própria ordem. São vários advogados, e aí eles vão chegar ao consenso sobre quais serão os advogados indicados. E é assim, tem algum critério técnico? Deveria ter, mas a gente sabe que existe critérios de amizade e alguns problemas aí que a gente encontra. Infelizmente, isso acontece, tá? Por mais triste que pareça. Fazer o quê? Então, aí vocês estão também diante de uma outra notícia, né? Aqui, nós estamos diante de uma postura absolutamente ilegal. O que jamais poderia ter feito isso. Mas aconteceu alguma coisa com ele? Não. Quem quis peitar um ministro do STF? Para depois o processo contra ele chegar no STF. E aí vão fazer o que com o processo? Então, simplesmente não aconteceu nada. E a fala dele, do Luiz Fux, até destacada aqui na notícia, né? É o sonho dela, olha que fofo. Acho bonito as pessoas realizarem seus sonhos. Muito bonito. Mas que isso aconteça pelas próprias capacidades, né? A resposta dela é que, de fato, o Estado deveria custear as salas da Ordem dos Advogados nos fóruns, porque a Constituição estabelece no artigo, acho que é o 133, não me lembro agora, que a advocacia é essencial para a administração da justiça. Essa foi uma resposta extremamente curta. Então, enfim. Né? E por conta disso se entendeu que ela tinha notável saber jurídico. Eu não estou dizendo que ela não tenha. Isso aí eu não sei, não a conheço, né? Mas que a maneira como ela chegou lá é bastante controversa, isso é inegável. Bom, pergunta que eu faço para vocês. E aí peço que vocês ou falem ou respondam aqui para mim pelo chat. Quando a gente pensa em direito e moral, esses dois elementos, eles devem se relacionar ou não? O que vocês pensam sobre isso? Direito deve ter relação com a moral ou não? Direito não deve ter relação com a moral? E mais, se você acha que o direito deve ter relação com a moral, é muita relação? É pouca relação? Como que você vê essa questão? Devemos ser influenciados pela moral ou não devemos ser influenciados pela moral na condução da interpretação do direito? Me fala aí o que você acha. Manda para mim, por favor. Leonardo dizendo que acha que o direito não deve sofrer influência da moral. Mais alguém? Yuri dizendo que sim. O Diogo dizendo que sim. Aqui já começou a pipocar um monte de resposta. O que é S50, Jesus? Isso não é um diesel? Que é a pessoa que está com o número ali que vai saber quem é. Sim, a relação deve ser intermediária, sim. Ok. Temos aí vários posicionamentos, né? Mas a boa parte, e para mim sim, mas acho que para exercer o direito, não. Pelo que eu percebi aqui, a maior parte das pessoas entendendo que deve haver relação entre o direito e a moral. Para a gente falar sobre isso, pessoal, deixa eu abrir aqui. Cadê o material? Aqui. Deixa eu abrir aqui o material que a gente vai trabalhar a partir de agora. Isso, pronto. Então, estamos aqui com o material. E aí? O nosso assunto, né? O nosso assunto de agora é falar sobre ética, moral e direito. Antes de chegarmos a essa conversa sobre as respostas de vocês, né? E vamos ver se a gente vai conseguir terminar essa conversa hoje. Se não conseguir terminar, não tem problema, a gente termina na segunda-feira. Vamos entender o que é moral, o que é ética, né? Porque direito a gente já falou o que é. É um conjunto de regras que determinam o comportamento humano, né? Na sociedade, que regulamentam a maneira como a pessoa deve agir, deve se portar no seu contexto ou no seu ambiente social. Então, direito a gente já sabe o que é. Mas vamos entender. Moral. Quando a gente pensa em moral, a palavra moral ela tem uma origem em um termo latim que significa, que é, na verdade, moralis, né?
E o que significa moralis? Moralis significa o que é relativo aos costumes. Ok. Então, nós podemos entender que moral, ela é uma área, né, da vida das pessoas, do comportamento humano, que analisa quais são as regras que devem ser seguidas para se viver em sociedade. Quando a gente fala de moral, nós estamos falando do conjunto de valores de um determinado grupo ou um conjunto de valores de uma determinada sociedade. Então, com isso, eu consigo entender que se a moral ela representa um conjunto de valores de determinado agrupamento de pessoas, é possível nós compreendermos que a moral ela pode ser bastante múltipla. Como assim bastante múltipla? Gente, a gente consegue identificar várias morais dependendo dos grupos sociais. Por exemplo, se eu tenho determinados grupos religiosos, os grupos religiosos eles têm determinados códigos de comportamento. E esses códigos de comportamento religioso, eles representam o código moral, certo? E aí nós temos, por exemplo, esses códigos morais orientando o comportamento das pessoas. Eu já vou trabalhar aqui com uma pergunta que foi feita, fique tranquilo. E o engraçadinho pare de fazer rabisco. Esse código moral, ele de alguma maneira orienta a forma como as pessoas se comportam nesse grupo social. Então, por exemplo, nós temos determinados agrupamentos religiosos em que as pessoas devem se vestir de uma determinada maneira. E elas devem se vestir dessa forma, porque este é o código moral entendido como certo para aquele grupo de pessoas. E se ela não se vestir daquela determinada forma, eu tenho inclusive uma consequência que o próprio grupo produz, que pode ser a exclusão daquela pessoa, o seu afastamento, ela fica deixada de lado. Então nós temos consequências pelo descumprimento dessas regras morais. Quando eu penso, vou te dar um exemplo, não sei se alguém aí de vocês é membro dessa denominação religiosa, e eu não estou falando bem ou mal de denominação religiosa alguma. Nós estamos analisando fatos, ok? Então, não se sinta, por favor, ofendido, porque em momento algum eu estou falando de religião alheia, mesmo porque não é problema meu que as pessoas acreditam. Então, vamos lá. A grande discussão que se tem no direito há muito tempo, que é a questão de transfusão de sangue e testemunhas de Jeová. Uma das coisas que se coloca é que para as pessoas que professam a fé defendida pelos testemunhas de Jeová, não se admite realização de transfusão de sangue. Então, se uma pessoa está acometida de uma doença grave e ela tem a necessidade, por parte do médico ou do hospital, de realizar uma transfusão, se nega a possibilidade dessa transfusão. E existe toda uma junta médica de membros da testemunha, dos testemunhas de Jeová que defendem essa não necessidade de transfusão de sangue. Que existem outros tipos de tratamentos que usam, por exemplo, o plasma do sangue. Então, eu não teria necessidade de fazer uso do sangue propriamente dito, que o plasma seria possível. E aí isso traria o mesmo efeito, enfim. Mas a questão é que nem todos os hospitais possuem equipamentos para separar o plasma do sangue e fazer a transfusão só do plasma. Tanto que daí algumas igrejas, testemunhas de Jeová, possuem esse equipamento. E esse equipamento eles são enviados para vários lugares para evitar que o indivíduo realize uma transfusão normal. Qual é o problema? O problema é que, em muitos casos, quando a pessoa com medo da morte, mesmo sendo testemunha de Jeová, acaba aceitando se submeter à transfusão, isso inevitavelmente gera uma exclusão dela. Ela acaba sendo vista de uma outra maneira, por ela não ter seguido aquela regra moral, por ela não ter seguido aquele determinado comportamento. E a pessoa se sente distante ou ela é afastada daquele grupo ou acaba sendo deixada de lado. E isso inevitavelmente traz consequências, né? Aqui cabe uma crítica para a igreja de maneira geral, e já adianto, eu sou uma pessoa religiosa, no sentido de ter uma fé e de fazer parte de uma denominação e tal, mas até que ponto
A igreja, às vezes, não, ela acaba se posicionando de forma a afastar as pessoas, em vez de abraçar as pessoas. E, normalmente, esse afastamento dos indivíduos se dá porque algumas pessoas não aceitam praticar aquelas regrinhas morais, que são entendidas como corretas e adequadas por aquela sociedade. Então, falar em moral é falar desse conjunto de valores que a sociedade entende como correto, que a sociedade entende como adequado. É, o Windows, né, que sabe lá Deus quem é, disse o seguinte: a moral e a ética são conservadores, o conservadorismo não faz muito bem para o direito. Bom, você colocou a interrogação aqui, está comentando que, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, né? O fato de ser conservador no sentido de prejudicar o uso do direito. Em alguns pontos, sim. Em alguns pontos eu concordo contigo. Em outros pontos, não. É sempre o problema do extremo. Ser conservador ao extremo é uma chatice, é um porre, e é claro que prejudica o direito. Mas ser liberal ao extremo, libertino ao extremo, também é um porre. Sabe? Precisamos tentar achar um caminho comum para essa situação. A moral tende a ser muito conservadora, a ética menos, tá? A gente vai chegar nesse ponto. Mas a moral tende sim a ser bastante conservadora. Porque nós estamos falando de valores sociais que a sociedade identificou como corretos, e muitas vezes esses valores eles vêm se propagando, ó, há um tempo lascado. Há um tempo lascado. Então, é um ponto importante para a gente considerar essa questão do comportamento moral e também de como isso vai influenciar na vida das pessoas. Quero trazer para vocês também um exemplo, e você acho que está percebendo que hoje a nossa conversa está cheia de exemplos, né? Isso é bacana porque você tem que saber dessas histórias. Há alguns anos, isso já faz um tempo, uma imigrante, e aí você vai me desculpar porque eu realmente não me recordo e de que país essa mulher ela é proveniente. Eu sei que ela é proveniente de um país da África subsaarial, então de um país extremamente pobre, e ela é proveniente inclusive de uma aldeia que se encontra dentro desse país desse país localizado ali nos arredores do deserto do Saara. Bom, um país muito pobre. Ela sai da sua aldeia com o desejo de estudar e muda para o Canadá. E ali vai formando a sua vida. Vai formando a sua vida, vai formando a sua vida, vai realizando ali vai praticando ali os seus atos. E chega um determinado momento que ela atinge uma idade. E para a sua tribo, o seu grupo, né, de onde ela nasceu e foi criada, havia um rito de passagem que é muito curioso. A gente acha, né, que esses ritos de passagem só existem em tribos. Nós temos inúmeros ritos de passagem. O batismo é um rito de passagem. A festa de debutante é um rito de passagem. Então é que tem perdido um pouco. Teve uma época que em festa de debutante era um negócio que era um grande evento, um rito de passagem. Para os judeus, a circuncisão é um rito muito importante. Para essa tribo, havia um rito de passagem aplicada para as mulheres que, quando atingiam uma determinada idade, elas se submetiam à amputação clitoriana. Então, elas realizavam a amputação do clitóris. E isso fazia com que elas fossem reconhecidas na sociedade, aceitas, porque todas faziam isso. Ela chega nessa idade e ela não quer perder a sua ligação com a sua origem, né? Então, ela procura um médico no Canadá para realizar a amputação clitoriana. E o médico se recusa a fazer isso, porque ele diz o seguinte: olha, eu não vou tirar de você uma parte do seu corpo que não tem problema nenhum. Isso é uma lesão, eu posso responder por um crime se eu fizer isso, então não vou fazer isso, é um absurdo. Só que para ela era um costume muito forte, aquilo era um valor moral. Para ela se sentir parte do lugar de onde ela veio, era importante passar por isso. Ela ingressa com uma ação judicial para ser permitida a realizar a amputação clitoriana no Canadá. E a ação foi negada, foi julgada improcedente. Então, o que ela faz? Volta para sua aldeia, realiza a amputação clitoriana e depois volta para o Canadá. Isso para a gente entender como essa carga moral ela é muito forte e como ela é pesada em torno da vida das pessoas. É inegável
que esses valores morais, aquilo que a sociedade entende como correto, isso pesa muito na maneira como as pessoas se comportam. E aí entra o que foi colocado aqui, um conservadorismo que muitas vezes pode ser prejudicial. Hoje de manhã eu estava comentando com uma turma é, de processo civil, uma outra discussão, né, jurídica, e eu citei um exemplo, não sei, talvez os mais velhos se lembrem disso. Há muitos anos atrás, no Ratinho, eu ainda era adolescente, tá? Hoje eu nem consigo mais assistir Ratinho porque eu sempre estou trabalhando nesse horário. Apareceu o seguinte caso: duas pessoas se conheceram, um homem e uma mulher, se apaixonaram, se casaram, tiveram 3 filhos, 2 ou 3 filhos, não me recordo ao certo. E depois, ao ouvir a história um do outro, começaram a desconfiar que tinha alguma coisa estranha, porque parecia que o pai dos dois era o mesmo. E aí essa história foi levada ao programa do Ratinho e eles fazem um exame de DNA. E eu assisti o dia em que esse exame foi revelado. Estava na sala de casa assistindo o programa do Ratinho, porque era extremamente divertido. Principalmente para um adolescente que gosta de assistir tudo que não presta. E aí, eu me lembro nitidamente que foi colocado assim para o casal: vocês têm certeza que vocês querem saber o resultado? Porque assim, vocês vivem bem. Vocês realmente vivem bem, têm uma família legal, os 3 filhos saudáveis, está tudo certo. Por que vocês precisam saber disso? E a resposta deles foi a seguinte: a gente quer saber. E isso não vai mudar em nada a nossa vida ou o que a gente sente. Então foi lido o resultado, eles de fato eram irmãos. Irmãos por parte de pai. Isso gerou um choque muito grande para ambos e eles saíram do programa em choque, mas dizendo que permaneceriam como estavam. Um tempo depois foi feita uma reportagem com eles, tem no YouTube essa história. Eles se divorciaram, eles não conseguiram permanecer juntos. E talvez, ao contar essa história, muitos de vocês estejam falando assim: poxa, mas casar com um irmão, que nojo e tal. Gente, eles não cresceram como irmãos. Eles nem sabiam da existência um do outro. Eles simplesmente eram pessoas e pessoas se apaixonam. E o relacionamento deles, que era um relacionamento muito legal, porque eles diziam isso abertamente, foi destruído por uma questão moral. Porque essa questão de incesto, ela é muito mais moral do que jurídica. É uma carga moral muito forte. E aí houve um peso social, porque eles comentaram que eles eram tão criticados socialmente, porque onde já se viu 2 irmãos fazerem sexo? Quando eles fizeram a maior parte da vida deles, do tempo que eles fizeram sexo, eles nem sabiam que eles eram irmãos, sabe? Mas o peso moral foi tão forte que isso destruiu a relação deles. Destruiu a relação deles. Um último ponto para a gente pensar sobre moral enquanto conjunto de valores adequados e aceitos em uma determinada sociedade é o exemplo que nós podemos pensar em relação ao Holocausto. Nós tivemos uma circunstância, né? E eu aproveito, que bom que eu me lembrei dessa situação do Holocausto. Tem uma aula que eu gosto muito para falar sobre evolução de direitos de maneira geral, que dá para eu trabalhar ela com vocês mais para frente. Talvez semana que vem eu trabalhe ela com vocês. No Holocausto, no período da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos ali alguns pontos muito interessantes. Quando nós pensamos na adesão populacional, a adesão da sociedade alemã em comprar aquele discurso xenófobo, sabe? De ódio ao estrangeiro, de desejo que o estrangeiro morra. Nós estávamos em um período, depois eu vou aprofundar essa história, esse elemento histórico, quando eu for falar dessa evolução com vocês, mas eles estavam em um momento, pessoal, em que a Alemanha estava ruim, financeiramente falando, economicamente falando. E algumas pessoas que moravam na Alemanha, que faziam a sua vida ali há anos, estavam bem, financeiramente falando. E muitas delas eram judeus. Todo mundo sabe que os judeus são reconhecidos pela sua competência negocial. E aí a ideia era o seguinte: Alemanha para alemães. Os judeus estão vindo de fora do país para tomar as nossas riquezas. Discurso que a gente escuta tanto até hoje, não é mesmo? E aí se cria toda uma situação. E
os campos de concentração são estabelecidos, claro que depois de toda uma questão política envolvida, os campos de concentração se estabelecem, judeus são buscados e forçadamente colocados em campos de concentração. Toda a população alemã sabia da existência dos campos de concentração. Eles não sabiam totalmente o que acontecia lá dentro, mesmo porque havia uma propaganda muito competente por parte do governo nazista que divulgava os campos de concentração como se fosse uma colônia de férias. Então tinha vídeos que eram passados e esses vídeos mostravam pessoas jogando futebol, se alimentando, gente sorrindo, e nada disso acontecia. É a parte do marketing. O marketing é um elemento muito importante na condução das pessoas. Só que a população sabia dos campos de concentração e aderiu à ideia dos campos de concentração. Ou seja, moralmente falando, os campos de concentração e muitas práticas realizadas no regime nazista estavam corretas. Foram moralmente legitimadas, porque a sociedade entendeu de maneira geral que aquilo era adequado, que era aquilo que tinha que fazer mesmo, que era um mecanismo importante para a Alemanha voltar a crescer economicamente, que a Alemanha deveria dar oportunidades para os seus, sabe? Esse discurso nacionalista forte, blá, 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 blá. Moralmente falando, estava tudo certo, com muitas condutas que foram praticadas. Por quê? Porque a moral, ela não está muito preocupada com o certo e o errado no sentido daquelas coisas que todo mundo sabe que é certo ou errado. Porque, na verdade, a moral identifica determinados comportamentos, condutas e ações onde ela própria se autoestabelece enquanto certa ou enquanto errada. Então, a moral cria verdades. Verdades para aquele determinado grupo. Comentei com vocês, para pessoas que entendem que é um absurdo fazer transfusão de sangue, isso é uma verdade. E é uma verdade forte e válida para esse grupo de pessoas, um comportamento moral. Então, uma pessoa morrer porque não fez transfusão de sangue é algo moralmente adequado para esse grupo de pessoas. Para outros grupos de pessoas, não. Então, para a sociedade alemã da época, isso era muito forte e adequado, moral no sentido adequado. Mas, diante da perspectiva ética, isso jamais seria aceito. E aqui entra a diferença entre moral e ética, mas que a gente não vai conseguir falar hoje, porque eu tenho 1 minuto para encerrar e daqui a pouco serei derrubado. Pessoal, foi um prazer falar com vocês, que a gente tenha sempre boas oportunidades de conversarmos e trabalharmos o direito. A gente vai se falando. Semana que vem eu volto, a gente tem bastante coisa para fazer e eu vou fazer com você essa evolução dos direitos, que é bem interessante. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Me manda mensagem. Muito obrigado, pessoal. A gente vai se falando. Fiquem bem, boa semana. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau, gente. Boa aula em seguida aí. Até mais, gente. Tchau, tchau. Boa noite.